Alô amigos, aqui é Jim das Selvas, trazendo para vocês mais um clipe com a mecânica do jogo de tabuleiro Advanced Squad Leader, com foco no Starter Kit 1, composto de regras de menor complexidade, em foco apenas na parte que envolve a infantaria, onde o Jim tenta trazer os mecanismos básicos para que possa ser possível jogar esse complexíssimo jogo criado pela Avalon Hill no fim da década de 70. O interessante nesse jogo, desenvolvido muito antes de termos à disposição os computadores, é que nos permite acesso direto, em primeira mão, das mecânicas dos atuais jogos de Real-Time Strategy, onde as operações complexas são realizadas pela inteligência artificial, utilizando algoritmos desenvolvidos primariamente para o jogo de tabuleiro. É como se abríssemos o capô de uma Ferrari para ver os componentes do seu motor. Para isso, o Jim está utilizando o módulo Vassal, que é o Virtual Advanced Squad Leader, desenvolvido por Sam Tyson, especificamente para o programa Vassal. Seguem as referências na descrição do texto. Continuando com a mecânica do jogo, voltemos a falar das armas de suporte para infantaria, mais precisamente das metralhadoras e suas características, parte das quais foram descritas em episódio anterior, cujo link segue acima. Hoje vamos iniciar falando sobre a taxa de tiro, ou, como será denominado a partir de agora, como Rate of Fire. O Rate of Fire se refere à capacidade com que uma arma mantém a sua capacidade de disparar repetidas vezes durante o mesmo turno. No caso do ASL, esse número é representado dentro de um quadrado, que é diferente para as metralhadoras leves, médias e pesadas. Para entendermos melhor como isso funciona, é preciso dizer que parte das decisões do ASL é determinada pelo lançamento de dados, a partir dos quais são integradas as diversas variáveis que possibilitam o cálculo final da possibilidade de acerto do disparo e o grau de danos causados no inimigo. No geral, em um ataque são lançados dois dados, um branco e um outro colorido. Neste lançamento, o valor do dado colorido é o que será utilizado para o cálculo da manutenção ou não do Rate of Fire do equipamento, que corresponde ao número dentro do quadrado na face frontal do counter correspondente. No caso das metralhadoras leves, esse valor é de 1, ou seja, apenas se o valor do dado colorido for de 1 é que esse tipo de armamento poderá atirar outra vez no mesmo turno. Para as metralhadoras médias, esse número é de 2, ou seja, se o valor encontrado no lançamento do dado colorido for 1 ou 2, esta arma poderá disparar novamente. E, nas metralhadoras pesadas, o número do counter é de 3, ou seja, se o valor da rolagem do dado colorido for 1, 2 ou 3, esta arma mantém o seu Rate of Fire, com uma fantástica possibilidade disso acontecer de 50%. Porém, como tudo na vida tem um custo, quando retemos o chamado Rate of Fire, ou seja, a chance de atirar repetidamente, isso implica na possibilidade da arma se desgastar e passar a não funcionar. Isto foi modelado pelos criadores do jogo com a introdução da chance das armas quebrarem e passarem a não funcionar. Toda arma modelada nesse jogo tem uma taxa de mau funcionamento, que caso não seja explicitada diretamente no counter, é o valor de 12 no lançamento dos dados. Ou seja, se em uma determinada situação de tiro de um ataque o valor dos dados for de 12, esta arma passa a não funcionar e seu counter é virado para a sua face posterior. Como podemos ver, essa face mostra que a arma não está mais funcionando. No caso da manutenção do Rate of Fire, ou seja, esta arma pode disparar mais uma vez, este valor é reduzido em 2, ou seja, ela passa a não funcionar com o lançamento de dados de 10 ou 11. E, se por acaso o lançamento for de 12, ela é definitivamente eliminada do jogo. Uma vez que a arma quebre, existe sempre a possibilidade com que essas armas possam voltar a funcionar. Isso pode ser feito na fase inicial de cada turno, a Rally Phase. Não fiquem angustiados, pois essas fases serão abordadas mais à frente.
No caso das metralhadoras leves, para que elas se recuperem, será necessário o valor de 1 no lançamento do dado. Para as metralhadoras médias, os valores são 1 ou 2. E, finalmente, para as metralhadoras pesadas, os lançamentos de 1, 2 ou 3 recuperam o armamento. O valor maior no counter indica o número com que essa arma deixa definitivamente de funcionar e é retirada do jogo, que geralmente é o valor de 6. Esses valores são obtidos com o lançamento de apenas um dado na Rally Phase. Bem, com isso, creio que a questão das metralhadoras do Starter Kit foi razoavelmente abordada. E para maiores detalhes sobre a sua dinâmica no jogo, o Jim pretende fazer vídeos em um futuro próximo, com enfoque mais prático, dentro dos variados cenários onde será possível ver a integração de todos esses conceitos em uma linha de ação. No próximo vídeo, o Jim vai abordar as 2 armas de suporte de infantaria restantes, definidas no Starter Kit 1, que são as cargas de detonação e os lança-chamas. Espero que tenham apreciado. Fiquem bem, fiquem seguros. Namastê!